Oi, professora, eu sou a Isabela, do grupo de Ana, e eu e o Rodrigo vamos apresentar o desafio da primeira lei da termodinâmica. Bom, primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre ciclo de refrigeração. Ele utiliza energia para remover calor de uma fonte, basicamente. Esses ciclos estão presentes aí em geladeira, de alguma forma estão presentes em ar-condicionado. Bom, aqui é um sistema de refrigeração, onde, seguindo nosso exemplo, teria um tanque com triclorosilano que vai ser resfriado, com entrada e saída de fluido refrigerante aqui nessa serpentina, onde o que caracteriza um sistema aberto justamente por ter essa entrada e saída de fluido. Então, aqui embaixo teria uma entrada desse fluido de refrigeração e aqui em cima a saída desse fluido. Para que o tricloro seja resfriado, o fluido circula por toda essa serpentina aqui do exemplo. Em um momento inicial, o tricloro ele possui uma temperatura maior que o fluido, então fazendo com que o calor do próprio sistema seja como se fosse transferido para o fluido. Então esse calor migra para esse fluido, então o fluido entra e absorve a energia do tricloro, tendo a sua temperatura então diminuída. Primeiro, na alternativa A, que a gente colocou aqui como questão, é pedido o cálculo da vazão máxima necessária do fluido de refrigeração na serpentina do evaporador para que o triclorosilano possa permanecer nas condições ideais do armazenamento. Então, primeiro a gente realizou um balanço de energia entre o triclorosilano e o fluido refrigerante que passa pelo evaporador, que pra gente foi dado o elemento R134A. Então, a gente chegou nessa equação que vai ser a massa multiplicada pelo calor específico médio, vou explicar por que seria um calor específico médio, e multiplicado também pela diferença de temperatura, que a gente considera uma temperatura inicial e uma temperatura final, que é depois que o fluido passa. Então, nós temos aqui uma massa de 500 kg e o calor específico para todas as temperaturas do enunciado. A gente sabe que o calor específico é em função de temperatura, e para esse componente nós temos essa função com essas constantes A, B, C, D e E, e o T minúsculo, que é referente à temperatura em Kelvin dividida por 1000. Então, esse T sempre vai ser a nossa temperatura dividida por 1000, de acordo com as duas fases que a gente fez. A gente considerou um calor específico inicial, então nós utilizamos a primeira temperatura de 263,15 Kelvin, fizemos o cálculo de acordo com tais dados e chegamos no calor específico inicial. E depois a gente fez um calor específico também para quando o fluido passa, que a gente chama aqui de calor específico final, com a temperatura de 303,15 graus, que é um acréscimo de acordo com o enunciado. E com isso a gente então chega na conclusão e fizemos aqui um calor específico, que é a média entre esses dois valores. As constantes A e E são de um banco de dados, né, que a gente pegou de acordo com a temperatura, e eu vou mostrar mais pra frente de onde a gente retirou. E aí, agora, com esse calor específico calculado, com a diferença de temperatura, com a nossa massa que foi dada, a gente consegue calcular o calor, né? Vamos chegar na taxa de calor logo em seguida. A gente chega em calor negativo, então isso vai simbolizar que é um calor retirado do tricloro. Como dito no enunciado, esse processo vai durar aí 40 minutos, e aí a gente multiplica por 60 para dar esse tempo em segundos, e a taxa de calor retirado em função do tempo de menos 4.438.
Agora que a gente tem a nossa taxa de calor, a gente consegue calcular a taxa de calor do fluido refrigerante. A gente sabe que esse fluido passa por uma mudança de fase, então o vapor saturado com qualidade de 20% vira um vapor superaquecido. No instante inicial desse processo, só 20% da massa do fluido é saturado. Aí, com isso, parte do calor fornecido pelo tricloro é usado para transformar o líquido saturado do início em vapor saturado, e depois o próprio calor do triclorosilano aumenta a temperatura do vapor que está saturado para se tornar um vapor superaquecido. Então, assim, a gente igualou a taxa de calor do tricloro com o balanço de energia do fluido refrigerante. Aqui a fórmula, né, nossa equação já está com a vazão mássica isolada para facilitar a visualização aqui na apresentação. Nós temos os valores que a gente retirou da tabela termodinâmica, vou explicar aqui um pouquinho, que é o HVAP é a entalpia de vaporização, HO é a entalpia de saída da serpentina e HI é a entalpia de entrada da serpentina, né? Então out e in. O valor de 0,8, né, essa constante, é a quantidade de líquido que vai ser vaporizado antes do aumento da temperatura, né? Então tem esse título de 20%. Os valores na tabela termodinâmica que a gente retirou, ele está em kJ, então aqui a gente já colocou os valores convertidos para joule por quilo, então multiplicamos por 1000, e aí a gente tem a entalpia de entrada de vapor da serpentina, de saída, também referência ao líquido, e o de vaporização. Então, com todos esses valores aí em mão, a gente consegue calcular a nossa vazão básica, que vai dar 0,02560 watts. Quanto à tabela termodinâmica, a gente pesquisou aqui pelo nosso R134A, que foi dado no enunciado, e de acordo com as temperaturas analisadas, você pode pesquisar por pressão, a gente consegue todos esses dados já tabelados nesse banco de dados e conseguimos expressar os nossos cálculos, e também pegamos dados do NIST, que é o Instituto Nacional de, Padrões e Tecnologia, onde a gente consegue pesquisar aqui e captar os nossos dados para prosseguir com os cálculos. Nós montamos, né, de maneira mais fácil uma tabela Excel, então todos os dados, os cálculos foram feitos por aqui, e eles também foram expressados na apresentação. Então tá de maneira bem exemplificada para fazer as contas. Iniciando o cálculo da energia cinética específica do fluido de refrigeração antes da entrada no compressor. Começando o raciocínio aqui, a gente partiu da primeira equação aqui de energia cinética, onde a velocidade do fluido na saída, e a gente tem os dados para descobrir ele usando a segunda equação, onde o M seria a vazão massiva, que a gente descobriu no exercício anterior, o A seria a área da seção transversal, que a gente tem os dados para descobrir, e o V seria o volume específico, que a gente tem a tabela para ajudar a gente a descobrir. Chegando aqui no valor da área, a gente tem o π vezes raio ao quadrado dividido por 4, onde a gente já tem o valor do diâmetro, que a gente tem que passar para metros. Aqui já está em metros, dá 0,0127, e fazendo a conta aqui de π vezes 0,0127 dividido por 4, a gente acha
0,00012,668 metros quadrados. Aqui na quarta equação, para a gente usar o valor de V, a gente tem que usar a tabela que está aqui. Então, usando a tabela, a gente descobre o volume específico, que no caso vai ser 0,276. E aí a gente já tem o valor da vazão massiva e o valor da área que a gente acabou de descobrir. Substituindo tudo nessa equação, a gente chega nesse valor aqui de 55,77. E chegando na equação, voltando na equação inicial, né, da energia cinética, a gente já descobriu a velocidade do fluido, que é 55,77 ao quadrado dividido por 2, que vai dar 1555,14 joules por quilograma. Iniciando o cálculo de custo que a empresa irá gastar para o resfriamento do triclorosilano. Considerando as máquinas envolvidas no resfriamento, a gente vê que temos o compressor, que é a única máquina elétrica presente. Então, a gente terá que fazer um balanço de energia, onde o ΔU é igual a calor mais trabalho. Nós sabemos que 60% da energia é perdida em forma de calor. Então, o trabalho será 40% da variação de energia interna. Trabalho igual a 0,4 ΔU da variação de energia interna. Sendo a variação de energia interna macroscópica, utilizaremos então ΔU igual a M e a energia interna final menos a energia interna inicial, que a gente pode conseguir utilizando a tabela dos fluidos. Aqui já está passado já está em joules, certinho. Então, a variação de energia interna dará isso aqui, 1932375,78 joules. Como o trabalho é 0,4, então 0,4 vezes a variação de energia interna, que dará 772.950,31 joules. Olhando o custo aqui na região do quilowatt-hora, sendo 90 centavos, e passando de trabalho para quilowatt-hora, nós descobrimos então de 214,70842 kWh, passando o trabalho para o quilowatt. E usando o custo aqui da região, que será 0,90 vezes o quilowatt-hora, que dará então um custo de R$ 193,74 para a empresa.